Kátia. Aí, olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, com muito prazer, a gente recebe aqui um profissional do HCI, seja na área médica, seja na área jurídica, né? Enfermagem, farmácia, enfim, é uma oportunidade que nós estamos tendo de entrar dentro do HCI e fazer, deixa eu fazer um trocadilho aqui, um raio-x do nosso HCI. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui doutora Nicole Diniz Pena Balieiro. Ela é médica obstetra e ginecologista do HCI. Doutora Nicole, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos os telespectadores. Peraí, doutora, acho que não está ligada aqui. Oi? Dudu, vem cá me ajudar, bem. Tá indo, doutora? Pode repetir, bem, que estava desligado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nilda. É um prazer estar aqui representando a maternidade do HCI. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestação, parto e saúde da mulher em geral. Antes da gente entrar no assunto, doutora Nicole, fala para mim, bem, de onde você é? Eu sou nascida em Guaratinguetá, estado aqui de São Paulo. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Fiz faculdade de medicina na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E tive o prazer de fazer a residência, que é a especialização em ginecologia e obstetrícia, no próprio HCI. Ah, é? Uhum. Agora, outra coisa. Quando a gente fala ginecologista e obstetrícia, tem diferença? Como é que é, doutora? Tem diferença, sim. A residência, a parte da especialização, aborda as duas especialidades, mas tem alguns profissionais que atuam mais em obstetrícia, outros que atuam mais em ginecologista e outros que gostam das duas áreas e acabam seguindo com as duas. A diferença de uma para outra é que a parte do obstetra é voltada para a saúde da mulher na gestação. Então, é o profissional que vai cuidar tanto da mãe, tanto o bebê durante a gravidez. O ginecologista já é o médico da mulher como um todo, desde ali da puberdade, da primeira consulta ginecológica até a parte da pós-menopausa, terceira idade, ele vai acompanhar essa mulher do começo ao fim. Ok, doutora, só um minutinho, já estamos no ar no Instagram? Não, né? É que o pessoal tá aqui lá do hospital pedindo. Por enquanto não, deixa eu responder aqui, por enquanto não estamos ao vivo nas redes, mas só no rádio. Então pode ligar o rádio aí na Futura FM 106,9, só no rádio, 106,9, muito bem. Ô, doutora, todo ginecologista é um obstetra? Todos são formados com as duas coisas. Não existe como fazer uma residência separada. Todos formam a mesma coisa. Mas cada um vai atuar numa linha. Tem gente que prefere só cuidar de grávida, tem gente que prefere cuidar só da parte ginecológica sem ser grávida, da mulher como um todo, e tem gente que atua nas duas partes. Então, vai depender muito da vocação de cada um. Pode seguir tudo junto ou separar. Ô, doutora, hoje com essa geração, eu não sei se eles têm essa preocupação, é que antes de engravidar, é preciso fazer vários exames para ver se o casal, vou até colocar o casal, está apto a gerar um filho. Isso é muito importante. A gente tem falado cada vez mais da consulta pré-concepcional, que é quando um casal planeja uma gestação, não é uma gestação que vem no susto, e que como é importante esse casal ir junto, sim, à consulta pré-concepcional, para ver se está tudo em dia com a saúde, se tem vacina para atualizar, que às vezes não dá para fazer na gestação, e vai proteger essa mãe de doenças que ela pode entrar em contato na gestação, ver como é que está a parte de diabetes, tireoide, infecções, ver se tem alguma coisa pra gente balancear ali aquela mulher, para ela engravidar na melhor forma possível, né? E aí também conversar sobre
atividade física, né? Às vezes perder peso, tudo isso implica numa gestação saudável. Então a mulher, eu falo que tem que estar o mais preparada possível, na melhor forma para ela iniciar uma gestação. Assim, a chance dela ter uma gestação saudável é ainda melhor. Doutora Nicole, a obesidade, então, pode ser prejudicial numa gravidez? Com certeza. Por A quê, obesidade, doutora? ela pode, primeiro, dificultar engravidar. Ah, é? A obesidade está intimamente ligada com síndrome do ovário policístico. E quem tem síndrome do ovário policístico, muitas vezes tem dificuldade de ovular, e quem não ovula, não engravida. Não engravida. E se você for obesa, entrar na gravidez obesa e, né, seguir obesa, a chance de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, sobrepeso do bebê, né, nascer um bebê muito grande, é ainda maior. Então, a gente preparar essa mulher para essa fase é muito importante. Muito bem. Já estamos, então, no Instagram, tá bom? Vou mandar um abraço pro Nando Salomão, tá lá perto de Florianópolis, São José. Entrou um pouquinho aqui para poder. E os homens, é bom fazer quais os tipos de exame, doutora? Os homens, a gente fala que, como o homem não gesta, né, não é ele que carrega o bebê, ele tem que estar bem para ele conseguir que o espermograma, que é aquele exame que faz para ver como é que está a saúde dos espermatozoides, estejam bons. Não tem indicação da gente pedir logo de cara espermograma para todos os homens, só se já tiver tendo alguma dificuldade de engravidar. E aí, o que influencia no espermograma muito? Estilo de vida. A gente sabe que fumar, uso de maconha, álcool em excesso, isso tudo vai prejudicar tanto a quantidade de espermatozoide quanto a mobilidade. Então, às vezes, o cara tem até um número bom de espermatozoides, mas eles não andam direito. Eles têm uma mobilidade reduzida. Aliás, isso também vai dificultar. Quem fuma maconha nem consegue ter uma boa ereção. Às vezes atrapalha mesmo. Trabalho, não sei, não entendo o homem usar isso. Aí a mulher tem que fazer quais exames? Na consulta pré-concepcional, ela vai conversar com a médica dela, né? A gente vai perguntar um pouquinho sobre como é que foi o parto da mãe também, porque tem a parte genética. Então, por exemplo, se a mãe teve pré-eclâmpsia na gestação, tem chance dela também desenvolver pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que ficar mais de olho. Então, vai conversar se tem já alguma doença prévia, vai investigar essas doenças que têm implicações, inclusive, em desenvolver doenças específicas da gestação ou até cursar com abortamento, por exemplo. Às vezes, a paciente não sabe que ela tem hipotireoidismo, doença da tireoide. Nunca pesquisou. Se ela faz uma consulta pré-concepcional e dosa os hormônios da tireoide e a gente vê que está alterado e corrige antes mesmo dela engravidar, a chance dela abortar por conta de um hipotireoidismo descompensado diminui. Então, a gente tenta compensar. Então, a gente vai fazer exames de sangue, principalmente, da parte de doenças metabólicas e infecciosas. Como AIDS, HIV, sífilis, hepatites, toxoplasmose, que são infecções que também implicam em abortamento se não forem tratadas, né? Algumas a gente consegue tratar e curar, outras a gente consegue controlar. Gente, que beleza, hein? No meu tempo não tinha isso, doutora. A gente descobriu o sexo só na hora de nascer, né? Verdade. Como que mudou? Quando eu fiquei grávida, começou a surgir para você fazer a ultrassonografia, olha só, 500 anos, gente. A ultrassonografia para ver se estava tudo bem e também o sexo do bebê. Mas era tão caro. Imagino. Mas tão caro que, nossa Senhora. Aí tá, o casal, principalmente a mulher, fez os exames, olha, tá tudo ok, pode ficar grávidos. Aí ela fica grávida. Aí, grávida, quais os exames que você, como médica ginecologista obstetra, doutora Nicole, vai pedir para sua paciente? No pré-natal de baixo risco, ou de risco habitual, que a gente fala, existem os exames que todas as pacientes deveriam fazer, tá? Vamos começar pelos ultrassons. O ultrassom super importante é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. O que é isso, doutora? Esse é um exame, né, que vai avaliar duas coisas que são muito importantes. Primeiro, vai fazer o rastreamento de síndromes. Ele vai ver alguns marcadores no fetinho, se está alterado ou não. Então, vai ver osso nasal, vai ver prega nucal, ducto venoso, alguns marcadores que, se tiverem alterados, falam a favor de, às vezes, por exemplo, o bebê desenvolver síndrome de Down.
Então, esse exame serve para fazer esse rastreamento de síndromes com esses marcadores. E também uma coisa que é muito importante, não é todo mundo que pede, mas é essencial, eu peço para todas as pacientes, é esse primeiro ultrassom ser feito com Doppler de artérias uterinas, porque através dessa medida a gente consegue também prever se a paciente tem risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia lá no final da gravidez, que é uma doença que acontece da metade para frente, e a gente consegue entrar com profilaxia, né? Com uso de AS, cálcio na dose certinha, orientada pelo médico, e aí evitar que a paciente desenvolva formas graves de pré-eclâmpsia, tenha risco para a mãe, tenha que tirar o bebê muito prematuro. Então, é um exame muito importante. Esse é o morfológico do primeiro trimestre. Depois, a gente faz o morfológico do segundo trimestre. Esse, para que serve? Para ver malformações grosseiras, coisas que o bebê já desenvolveu e, por exemplo, ver se o rim tá certinho, bexiga, se o esôfago, se o estômago tá certinho, 5 dedinhos na mão, 5 dedinhos no pé, ver lábio leporino, fenda palatina, distância dos olhos. Então, também é um exame para ver malformação do bebê, malformações maiores, assim. Algumas menores ainda podem passar desapercebidas, mas é um exame de rastreamento também. E junto com esse exame morfológico do segundo trimestre, também pode ser acrescentado, se a paciente, né, tiver fatores de risco, às vezes for primeira gestação, principalmente, a medida do colo uterino. Para que serve essa medida do colo nessa idade gestacional? Para prevenir colo curto e incompetência cervical, que tem um tipo de doença que não tem como a gente prever além do ultrassom, que é quando a mulher não segura o bebê. Então, quando o bebê começa a ganhar peso com 22 semanas, ela chega já com dilatação quase completa, um bebê perfeito, mas que não foi seguro. Então, quando a gente faz esse ultrassom nessa idade gestacional e a gente diagnostica, por exemplo, colo curto, a gente consegue também entrar com medicação para prevenir e fazer esse controle certinho para evitar um parto prematuro. Poxa. E por último, né, a gente tem um exame que também não é todo mundo que pede, mas que é mega importante, acho que a doutora Flávia já esteve aqui conversando. Já, Flávia Cabral. Que é o ecocardiograma fetal. Esse exame é específico para avaliar a malformação cardíaca. É como se fosse um eco do coração do bebê. Ele deve ser feito entre 25 e 28 semanas. O exame morfológico do segundo trimestre, ele não vê especificamente o coração. Esse não, esse vai ver detalhes do coração, vai ver como é que está a saída das válvulas, das câmaras cardíacas, se a aorta está direitinha, pulmonar está direitinha. Então, ele é um exame que faz diagnóstico de malformações cardíacas que podem levar à morte no bebê pós-natal. Então, é muito importante, porque se a gente diagnostica uma malformação grave, a gente prepara o parto e, às vezes, se for, dependendo do que for, a gente tem até que transferir para centros mais especializados para que o bebê faça cirurgia cardíaca assim que nasça. Ah, é mesmo. Uma conhecida nossa, através desse exame, teve que sair de Itajubá para poder ter o neném lá fora. Em outro local. É a Brena Maicon. Tá aqui. Quem é ela? Brena Maicon? É uma seguidora minha. Excelente profissional. Lembrando que para acompanhar o pré-natal, é importante a realização de ultrassom, principalmente morfológico, que a gente acabou de falar, que pode ser feita na medicina diagnóstica com a doutora Thalita, lá no HCI. Isso mesmo. A Thalita é lá, nossa médica fetal, especialista lá do HCI. O SUS cobre esse exame? Cobre, sim. Morfológico? Cobre. Assim, a gente sabe que tem as questões do SUS, muitas vezes é mais de logística, porque esses exames têm que ser feitos em idades gestacionais específicas. Então, às vezes, o que acontece muito é, eu pedi o morfológico do primeiro trimestre. Até sair o resultado do exame, já passou de 14 semanas. Ah, meu Deus. Aí, assim, a grande questão que a gente vê hoje em dia aqui em Itajubá é a questão de logística. Às vezes, demora um pouco mais para sair o resultado dos exames, a liberação dos exames, né? E aí, a gente acaba perdendo tempo. E esse do coraçãozinho? É feito pelo SUS, será? Eu só sei que é feito lá na Unicor. Mas eu não sei também se é pelo SUS, se não é. Pelo Ministério da Saúde, o SUS não cobre esse exame. Mas parece que há um tempo atrás teve um pleiteio para que conseguisse aqui em Itajubá a liberação pelo SUS. Não sei como é que está isso. A gente tem até que checar com a Flávia. Ah, tá legal. Doutora Nicole, eu estava pensando, né, e chegou a hora do bebê
nascer. O que a gente vê falar em parto humanizado? Mas o que vem a ser um parto humanizado? Nossa, isso é complexo. Parto humanizado, Nilda, é aquele parto que a mulher é a protagonista do parto, em que o médico ele está ali para prestar uma assistência baseada em evidência. Eu falo assim, não é que o médico faz o parto, ele faz parte daquela história e que a mulher é a protagonista. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto. Eu falo para minhas pacientes, a gente está lá para fazer o melhor para a paciente e não o que é mais confortável ou favorável para o médico. Então, assim, ele não é só luzinha, escuro e música, que é o que todo mundo pensa, parte da banheira. Isso faz parte. Isso não é flu-flu. Eu falo para as pacientes que o escuro, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito na liberação de ocitocina natural, que é o hormônio do parto. Então, a gente sabe que no escurinho, assim, ela tende à produção melhor. E a gente sabe que um ambiente calmo, tranquilo, em que a mulher está segura, isso propicia o desenrolar do parto, porque hormônios como cortisol, adrenalina, são hormônios que travam o parto. Então, se a mulher está tensa, está despreparada, não está bem assistida, está com medo, isso acaba atrapalhando o desenrolar do parto. Então, o parto humanizado é aquele em que a mulher é protagonista do parto, em que as escolhas dela são respeitadas, como quero caminhar, quero técnicas de analgesia não farmacológica, quero ter direito a ficar no banho, a parir na posição que eu escolher. Não quero violências obstétricas, tipo empurrar a barriga com força para baixo. Nossa, eu já assisti um parto desse, enfim, quase morri. Coisas que a gente sabe, né, com a medicina baseada em evidência, com os estudos, que fazem mal para o bebê e para a mulher. Traumatiza a mulher. Parto humanizado é um parto com respeito e baseado em evidência. Não é o médico que não interfere em nada. Pelo contrário, o médico tem que estar ali vigilante e observando. Quando precisa fazer uma intervenção, essa intervenção tem que ser conversada e explicada para a paciente, porque às vezes realmente a gente precisa intervir. É verdade. Né? Mas não é uma intervenção para apressar o parto ou para favorecer o tempo do médico. É realmente um parto com respeito e baseado em evidência. Mas você sabe que eu fiquei traumatizada. Eu entrei em trabalho de parto, era o que? 15 para meia-noite. Eu fui ter a minha bebê, era 3h45 da tarde. Olha o tanto que eu fiquei sofrendo. Porque eu não conseguia ter dilatação. Até que chegou um amigo, ginecologista, que já partiu. Ele falou assim, Nilda, eu não sou seu ginecologista, mas eu quero fazer o exame de toque porque eu estou vendo a sua cara de sofrimento. Eu falei, não, ninguém vai fazer toque em mim, não, porque eu já estava cansada de tanto toque. Ele falou, não, prometo que vai ser o último. Aí ele falou para mim assim, corre, porque o bebê está entrando em sofrimento. Aí meu ginecologista estava atendendo uma outra cidade que foi chamada, ele mesmo acabou fazendo o parto. Aí fez cesárea. Falei assim, pô, mas por que não optou logo pela cesárea, sabendo que eu não estava conseguindo dilatação, porque antes ficava assim. Não, primeiro filho é assim mesmo, tem que sofrer. Traumatizei. Traumatizou. Hoje em dia, a gente vê que é muito importante o preparo das pacientes para o parto. Porque se você chega sem nenhuma informação, às vezes você vai interna muito precoce. Então, a gente tende a internar na fase ativa, que é quando está com contração rítmica. E, assim, a gente vê que com o estudo, com o preparo do acompanhante que vai estar junto, o parto, ele evolui melhor. E a questão do toque, que a senhora comentou, não tem indicação de ficar mais fazendo toque de hora em hora. A gente toca o mínimo possível, né? E realmente com alguma justificativa, né? A gente não tem indicação de fazer toque de hora em hora se a gente vê que as coisas estão evoluindo certinho. O que a gente precisa aumentar é a vigilância fetal com a ausculta do bebê intermitente. Isso sim que vai direcionar se tem algum sofrimento ou não. Se eu detecto alguma alteração na ausculta cardíaca do bebê, aí sim eu faço um cardiotoco e avalio se realmente está em sofrimento e se eu preciso realmente indicar uma cesariana, né? E aí, assim, muda a perspectiva do olhar do parto, né? As horas de dor não vira sofrimento quando a gente
estuda e se prepara para o parto, e a gente está bem assistida, está com acompanhante, a gente sabe que aquela dor ela real, ela acontece, mas que a cada contração o bebê está mais perto e essa dor é necessária. E a gente tem técnicas de analgesia não farmacológica e até mesmo farmacológica, se for o caso, para ajudar a mulher a passar por esse processo. A gente sabe que quando ela está desassistida, jogada, sozinha, sem uma rede de apoio, isso tudo fica muito realmente sofrido e não somente com dor. Então, o sofrimento, sim, piora por conta dessa desassistência médica e de companheirismo mesmo de quem está com ela. Muito bem, eu estava desse jeito, você traçou meu quadro. Olha aqui, é o Maicon lá do HCI que mandou o recadinho para nós aqui. A gestante com hipotireoidismo pode passar por parto normal? Pode, com certeza. Tem muita dúvida disso sobre gestações de alto risco. Pressão alta pode ter parto normal? Diabetes pode ter parto normal? A resposta é que sim, pode ter parto normal, tá? Desde que seja bem compensadinho. Às vezes a gente não pode esperar até 41 semanas, igual uma gestação de baixo risco. Às vezes a gente tem que induzir antes, dependendo de como tiver essa pressão, dependendo das doses de medicação. Mas as doenças por si só não contraindicam parto normal. Aumenta a vigilância, tem que ser um parto hospitalar, né? Mas com todos os cuidados pode sim, e às vezes é até melhor do que uma cesariana. Bem melhor. Isso eu acho que é porque a gente fica depois uns dias a se segurando a barriga, tentando andar, não consegue dar banho na criança, muito difícil. A recuperação é mais chatinha. Mas assim, cesariana, eu falo que graças a Deus que existe a cirurgia cesariana, porque ela salva vidas maternas e fetais, e quando ela é bem indicada, ela tem que ser feita mesmo, né? Então, ela não é um bicho de 7 cabeças. E o que eu falo é que tem que ser uma escolha consciente. Tem mãe que fala assim, doutora, eu não quero parir, eu tenho muito medo do parto, apesar de a gente explicar os riscos, os benefícios, os riscos da cesariana, os benefícios, né? Que tudo tem seu pró e seu contra na medicina, mas mesmo assim a paciente opta pela cesariana. Isso é uma escolha consciente, isso faz parte do parto humanizado. A mulher saber de forma correta por que ela está escolhendo qual via de parto. E não ser, assim, enganada, né? Ela realmente escolher de forma consciente e saber dessa escolha. A Brenda Lisboa está dizendo que você é a melhor. Obrigada, Brenda. Michael, o terceiro parto pode ser normal, tendo os 2 primeiros sendo feitos por cesariana? Isso é uma coisa que está mudando agora. Até alguns anos atrás, a resposta era não. Era não, né? Mas os estudos mais recentes viram que parto normal após 2 cesáreas é viável. O risco que é o mais temido, né, de romper o útero é menor do que o risco de uma complicação numa terceira cesárea. Mas é um parto que tem que ser mais vigiado, né? Mas sim, é possível. A partir de 3 cesáreas, aí os estudos já falam que não. Que o risco de romper o útero, tendo um 4º parto normal depois de 3 cesáreas, é muito maior. Então, após 3 cesáreas, não. Aí tem que ser outra cesárea, tem que ser a 4ª cesárea. Após 2 cesáreas, se a paciente quiser e estiver bem assistida, bem acompanhada, é possível, né? E a gente conversa os riscos, os benefícios de cada via dentro do consultório. Tá legal. Olha quem tá aqui, minha sobrinha, super sua amiga, doutora Carol Bittencourt. Carolzinha maravilhosa. A partir do mês que vem vai estar aí atuando com a gente como pediatra, né? Maravilha, né? É mesmo, gente. Antigamente se falava tanto que se você faz cesárea, você tem que continuar fazendo cesárea. Antigamente, uma cesárea já era igual a todas as cesáreas, né? Hoje a gente faz parto normal após uma cesárea a rodo. A gente faz muito parto normal depois de ter tido uma cesárea. E a gente faz com super segurança. E isso tá mudando para 2 cesáreas anteriores também. Ô, doutora Nicole, tá nascendo muita criança em Itajubá? Graças a Deus. Tá sim. Santa Casa, hospital, isso tudo tá lotado. Olha, uma coisa que eu queria falar, Nilza, aproveitando aqui que eu comentei, é sobre direcionamento das nossas pacientes para onde ir quando eu entrar em trabalho de parto, né? Até um tempo atrás, muita gente estava confundindo, achando que, por exemplo, a Santa Casa estava fechada, né? Então, assim, é legal explicar que não, que os 2, tanto o hospital quanto a Santa Casa, são
hospitais, maternidades que atendem SUS, tá? Então, o que muda é, o hospital de clínicas é um hospital de alto risco. Então, se você tem um bebê que entrou em trabalho de parto prematuro, ou se você é uma mãe hipertensa, né, que tem complicações na gestação, você vai procurar direto o hospital. Mas se você é uma mãe, né, que não teve complicações, foi uma gravidez tranquila, entrou em trabalho de parto e tem mais de 37 semanas, você pode sim, pelo SUS, se direcionar à Santa Casa. Isso até seria legal, porque vai ajudar até o fluxo de pacientes. Às vezes o hospital fica muito sobrecarregado, Santa Casa com baixa ocupação de SUS. Então, se as pacientes souberem, né, por isso que eu acho importante falar aqui na rádio, que elas podem ir para Santa Casa se elas tiverem mais de 37 semanas em trabalho de parto, ou mesmo uma gestação de baixo risco, elas vão ser atendidas pelo SUS e aí acaba que desafoga um pouco o atendimento da maternidade do hospital, trazendo mais qualidade, né? Gente, e a maternidade da Santa Casa é uma graça. Uma belezinha. Minha neta nasceu lá, minha filha também nasceu lá. O SUS oferece ali todo o conforto. As duas maternidades. Então não precisa ficar assim, ai meu Deus, mas eu queria. Onde que eu vou? Vamos deixar. Então, a nossa maternidade do HCI, se houver risco, né? Isso. Que daí a gente consegue melhorar o fluxo e melhorar o atendimento. Márcia Santos. Oi, doutora, parabéns, viu? Ela está falando desse jeito. A Vivian Cruz. Excelente profissional, minha gestação tem sido muito tranquila, com toda a orientação e cuidado da doutora Nicole, a melhor, sem dúvida. A Vivi é uma querida. A Brena, excelente esses profissionais atualizados, demonstram qual o motivo da superação do HCI e evolução. Estamos todos empenhados nas melhorias dos processos, visando sempre o suporte à saúde. Então, vamos aqui. Doutora, o que é DTPA para gestante? É seguro? É um tipo de exame, né? DTPA é uma vacina. Ah, uma vacina? É uma vacina, Nilda. A gente tem algumas vacinas que devem ser realizadas na gestação, independente se você já tomou no ano passado, porque é uma vacina que vai ser protetora para o bebê. DTPA é uma delas. Essa vacina protege contra difteria, tétano e coqueluche. Coqueluche é uma doença respiratória causada por uma bactéria e ainda é muito presente no nosso dia a dia. E quando o recém-nascido pega essa bactéria, ele pode ficar muito grave, pode precisar ser entubado, entrar em insuficiência respiratória. Nossa. É muito grave. E é presente, a gente tem, vira e mexe, bebê ou criança internada no hospital por conta dessa bactéria. E quando a gente vacina essa gestante, a gente estimula o sistema de defesa da gestante a produzir anticorpos que passam pela placenta e o bebê nasce com esses anticorpos. Então, através da mãe, a gente protege o bebê nos primeiros 6 meses de vida contra essa bactéria. Então, mesmo que ele entre em contato com essa bactéria que está no ar e que causa doença respiratória grave, ele vai ter ou uma forma muito branda da doença ou nem vai pegar. Então, é muito importante todas as gravidez, né? Mesmo que eu tenha um filho ano passado, tomei na outra gravidez, não tem problema, você vai tomar de novo. Vai tomar de novo. Essa é uma vacina que é importante tomar na gravidez. O Ministério da Saúde também recomenda a vacina de influenza, né, da gripe, que pode ser usada na gravidez. Vacina de Covid também pode ser usada na gravidez. Essas 3, então, devem ser tomadas. Doutora, estão perguntando aqui sobre VCE. O que é VCE. isso? VCE. O povo aí tá esperto, hein? VCE é uma manobra... Eu até postei um vídeo no meu Instagram, tá no Stories. É uma manobra que a gente faz para virar o bebê. Quando a paciente quer ter um parto normal, o bebê está sentado, a gente sabe que o parto cefálico é mais seguro. Então, a gente faz uma manobra por fora da barriga para dar uma cambalhota no bebê. E aí, a gente passa ele de sentado para a cabeça para baixo. Ajusta a posição dele para nascer. Que interessante. São poucas pessoas que fazem. É uma manobra segura e recomendada. Tem os riscos, mas os riscos são muito baixos. Assim, eu posso até falar qual que é o risco. Entrar em trabalho de parto, romper bolsa,
algum estado fetal não tranquilizador, descolamento de placenta. Esses riscos são muito, muito, muito baixos. Menos de 0,02%. Mas é uma manobra que tem que ser feita em ambiente hospitalar e a partir de 36 semanas. O tempo bom para fazer é entre 36 e 37 semanas. Se o seu bebê estiver sentado até esse momento, a chance dele virar depois desse tempo é muito baixa. Então, se você quer um parto normal, você pode procurar um profissional que faça VCE dentro do hospital. Gente de Deus, imagina a criança já tá cansada antes de nascer, né? Ô, doutora Nicole, pra gente encerrar aqui, a participação do pai nesse momento. Ótima pergunta. O pai é importante do começo ao fim, né? Tanto no apoio da gestação, nas consultas do pré-natal e principalmente no parto. O pai está alinhado com as expectativas da gestante e está bem preparado para as fases do trabalho de parto que eles vão passar juntos, é muito importante. Recupera a mulher, vem força e é incrível. Então, tem essa importância do acompanhante durante o trabalho de parto e também no puerpério, né? A gente não falou quase nada de puerpério, mas como é difícil a fase pós-parto. Não, mas você vai voltar aqui. É um desafio da amamentação, os hormônios ficam tudo muito instável. Muito doido. Então, assim, a presença do pai ali ajudando não, fazendo a parte dele, né? Porque ajudar é parte dele, né? Ser pai ali presente com a mãe é extremamente relevante. Ter um parceiro realmente de vida ali do seu lado. Muito importante. Aí, da próxima vez, vou dar depoimento assunto também. pra caramba. A Carol e o Felipe estão ouvindo. São os residentes da pediatria, mandando abraços, beijos para essa maravilhosa doutora Nicole Diniz Pena Balieiro, médica obstetra e ginecologista do HCI. Um beijo com muito carinho para você. Um abraço muito grande para todo mundo que está ouvindo e para toda a equipe do HCI, que eu tenho muito orgulho de participar. Muito bem. Beijo, gente. Até a próxima quinta. Dá tchau aqui, ó, doutora. Tchau. Tchau.